Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br e hoje eu vou falar com vocês um tema bastante polêmico, um tema que vem ainda aí na esteira dos assuntos que eu venho trabalhando sobre a questão da sombra e um assunto que pode não ser apropriado para algumas pessoas no momento. Então, assim como a televisão faz, que ela avisa, né, vai ter cenas fortes, então tire as crianças da sala, tire as pessoas cardíacas, eu vou deixar aqui minha advertência, que talvez para algumas pessoas não seja o momento de assistir esse vídeo. Se você está no momento enfrascado num processo de dor muito profundo, porque perdeu alguém, teve algum rompimento, algum trauma, ou sofreu alguma injustiça, nesse momento fica muito difícil você se colocar numa posição para enxergar esses conceitos que eu vou trabalhar nesse vídeo aqui. E pode ser até que isso venha te agredir, deixar você indignada, como se a sua dor estivesse sendo desprezada e tudo que você está sofrendo sendo visto de forma relativista, né? E não é o caso. Esse momento é seu, é um momento que eu já passei e todo mundo já passou, momento de dor, momento de luto muitas vezes, de dificuldade, e a gente precisa realmente nos isolar nessa bolha de dor, porque ela é a nossa dor, é a dor que a gente vai ter que viver, faz parte do processo, é assim, sempre foi assim, e a gente vai vivendo isso na nossa vida, porque tem alguma coisa que vai ser extraída desse processo, algum aprendizado, algum crescimento vai sair. No momento que nós estamos no olho do furacão, nós estamos no centro desse processo de dor, nada que nos venha de palavra de conforto ou de palavra de conceitos mais elevados nos tira dessa posição. A gente fica mesmo num processo de consumo dessa dor, então é natural. E talvez não seja bom para você que esteja nesse processo assistir esse vídeo, porque não vai trazer talvez uma reação legal para você. Agora, se você está interessado em enxergar essa realidade que nós estamos vivendo por um patamar diferente, por conceitos mais amplos de quem está vivendo lá em cima, olhando isso daí tudo de uma forma não dogmática, não polarizada, está um pouco fora desse processo dual da terceira dimensão, então sim, é um momento talvez de você começar a assistir e elaborar esses conceitos. E aí eu vou falar justamente sobre por que existe dor no mundo e nas nossas vidas e o que são as pessoas e os processos catalisadores. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a entender, enxergar esses novos conceitos, essa nova visão da realidade, é abandonar essa ideia de divisão entre o bem e o mal. Se nós voltarmos lá na história bíblica, Adão e Eva são expulsos, né, do paraíso porque comem da fruta da árvore do bem e do mal. Ora, o que significa isso? A palavra pecado vem de uma raiz muito antiga que significa marcar ou separar. Então, o pecado original foi justamente a separação das coisas entre aquelas que eu considero que são boas e aprováveis e aquelas que são ruins e reprováveis. Quando a gente vem para a realidade do mundo da terceira dimensão e escolhe que determinadas coisas eu considero que são aceitáveis e outras coisas não são aceitáveis. Esse é o cerne de todos os conflitos e todas as problemáticas que nós vivemos aqui na terceira dimensão. Por quê? Porque ela é assim. A nossa terceira dimensão, ela surgiu há alguns bilhões de anos com o processo do Big Bang, num universo ou num multiverso que já existia muito anterior, e as consciências que viviam naqueles outros planos mais sutis perceberam que uma nova região do universo havia surgido, essa região mais densa de matéria, e começaram a vir aqui explorar essa região e já perceberam que ao vir para cá, a conexão com as realidades superiores ficava
comprometida, e as pessoas entravam num processo, vamos dizer assim, de polarização, de se dividir entre essa coisa da luz e das trevas. Então esse foi o pecado original, ele aconteceu nesse momento em que se deu a exploração. Por isso o tal do expulso do paraíso, que na verdade não foi expulsão, na verdade foi sair daquelas dimensões mais sutis de paz e de entendimento para entrar neste mundo aqui, né, de polaridades, onde você tem o bem e o mal, luz e as trevas, positivo e negativo, feminino e masculino, e essas forças ficam em constante combate umas com as outras, mas ao mesmo tempo uma retroalimentando a outra, porque uma nunca vai aniquilar a outra, ela simplesmente vai ficar num jogo de balanço, daquela gangorra, né? Que ela fica ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. É a lei do ritmo de que fala o nosso grande Hermes Trismegisto. Alguns momentos a ascensão de uma polaridade, em outros momentos a ascensão de outra polaridade, e é assim, funciona assim. O mundo é dual, o mundo tem ritmos, tem processos. E isso vem justamente a partir do momento em que nós encarnamos, escolhemos encarnar, vir aqui para a terceira dimensão e nós entramos nesse jogo de polaridades. E desde o momento que nós deixamos aqueles planos sutis, deixamos lá a sétima dimensão e nós entramos aqui nessa terceira dimensão mais densa e começamos a viver a nossa encarnação, já desde lá do útero das nossas mães, nós já começamos a receber informações que são programações emocionais que vão se instalando no nosso inconsciente, pelo processo que nós chamamos de imprint. Então, esses imprints vão se transformar em crenças, em determinados dogmas pessoais, padrões emocionais, formas de reagir à nossa realidade, que tem muito a ver com essas programações, tem a ver com a herança de padrões que nós recebemos da nossa ancestralidade por meio dos processos sistêmicos. Aí nós nascemos e somos educados pelos pais que também vão programando coisas na nossa cabeça, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, segundo a visão daquela sociedade, daquele momento, daquela época. E aí nós vamos recebendo o que eu chamo de programação cultural. Até mais ou menos os 7 anos de idade, quando a nossa personalidade ela já está quase que inteiramente formada e essa programação já está quase que inteiramente instalada. Então entram ali informações que vão rodar sozinho, a gente querendo ou não, porque são inconscientes, são programas que vão fazer a gente reagir à vida. Por isso, pessoas que recebem programações diferentes têm reações diferentes às mesmas situações que passam pela vida, porque elas receberam informações emocionais diferentes. Essa é a nossa programação cultural. E é isso que vai fazer com que a gente enxergue a vida por esse, vamos dizer assim, esse filtro de crenças. É como se na frente dos meus olhos tivesse um filtro que fizesse com que eu enxergasse uma determinada situação pelo viés e pelo filtro das minhas crenças. Por isso que pessoas diferentes enxergam a mesma situação de formas, às vezes, totalmente opostas. E aí elas brigam entre si, porque cada uma vê de acordo com o seu próprio filtro de crenças. Na medida que essa programação vai se tornando cada vez maior, vai se acumulando e vai se acumulando nas pessoas, se acumulando nas famílias, nos sistemas nacionais e na humanidade de modo geral, ela chega até uma massa crítica. Essa sombra, essa programação cultural que ficou no nosso inconsciente, ela vai precisar ser processada. Por quê? Para que a gente possa se conectar com a nossa realidade mais sutil, a gente precisa tirar isso daí, tirar esse filtro de crenças que faz com que a gente veja a realidade de forma parcial, às vezes de forma distorcida e às vezes até de forma psicótica. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa limpar essa programação, precisa processar. E essa programação faz parte das sombras. E muito mais ainda faz parte da sombra tudo aquilo que os nossos pais, que a religião, que a política, que a moral fala que não é bom.
Então ficou lá gravado nas profundezas do seu inconsciente, aquilo ficou fermentando. Tudo isso precisa ser limpo, tudo isso precisa ser retirado, precisa ser transformado para que você possa se alinhar com a sua essência. Porque se você não se alinhar com a sua essência, você não vai conseguir trazer a prosperidade para a sua vida e para a coletividade que o serve. Porque a nossa função não é simplesmente nos iluminarmos e cairmos fora daqui como muita gente acha. É justamente o contrário. A nossa função é fazer esse processamento do nosso ego, das nossas programações culturais, da nossa sombra, para que a gente fique cada vez mais com a sintonia afinada e entre em contato, em alinhamento com a luz que está lá em cima e possa trazer essa luz para cá. Então o objetivo não é se iluminar e fugir, me livrei da Terra. Não, o objetivo é trazer a luz por meio de você, você ser um processo de luz na Terra. Só que esse processo, para tirar a sombra, para tirar a programação cultural, para nos livrar das nossas crenças equivocadas, limitantes, para tirar esse filtro das nossas vistas, é um processo que usa uma disciplina do nosso currículo de terceira dimensão chamado dor. É para isso que a dor existe. É o processo que nós temos caso a gente não faça isso de boa vontade. É muito difícil você encontrar pessoas hoje no mundo que, vamos dizer assim, consigam ter essa autonomia espiritual para ela mesma escolher o processamento de suas sombras e das suas programações culturais. Por quê? Porque está todo mundo muito hipnotizado e muito imerso nessa programação e nessa sombra. Então a gente precisa de um processo contundente, um processo que dê um tranco. E esse tranco a gente chama de dor. E é para isso que ela existe na vida. Ela não vem aqui para... A dor ela não é produto de punição, ela não é produto de karma negativo. A minha ideia de karma é bem diferente da que anda por aí. Ela não é produto de vinganças ou de merecimentos. A dor ela é um produto para processar as nossas crenças limitantes, para fazer com que a gente abandone aquilo que está errado. Toda dor ela mostra aonde eu tenho uma crença equivocada que precisa ser transformada. Toda dor mostra aonde eu estou emaranhado com algo do meu sistema, que é uma visão distorcida que eu tenho do meu sistema, que estou olhando ou não olhando para ele de forma que deveria olhar, e portanto a dor se instala e gera um processo em mim. Então é essa a função da dor, fazer com que a gente se liberte daquilo que nos impede de sermos divinos. A questão é que de 2012 para cá, a região em que nós estamos na galáxia subiu no plano orbital da própria galáxia e saiu de uma zona de escuridão e entrou numa zona de luz. Esse processo acontece mais ou menos a cada 12 mil anos. Então, há 12 mil anos atrás, lá no findar da Atlântida, a galáxia, essa região da galáxia onde nós estamos, entrou num processo, numa região de escuridão e permaneceu esses últimos anos. Em 2012 ela ascendeu agora, chamado Dia Galáctico, e é uma região de luz, e portanto mais luz está entrando no planeta, e uma luz de natureza espiritual, não só física. Isso tem mudado uma série de coisas, não só aqui na Terra, como nos planetas, e na forma do comportamento humano. Porque o que acontece? Quanto mais luz entra, mais densas ficam as sombras. Então as pessoas agora estão conseguindo enxergar a sombra individual e a sombra coletiva. Por isso que está tudo parecendo que abriu a tampa do inferno e está saindo todos os demônios à luz do dia. E é justamente isso. Se você acende um lampião no mato à noite, vai vir um monte de inseto em cima dessa luz. Então, quanto mais luz entra na Terra, mais as nossas sombras ficam atiçadas, mais os nossos rancores, nossos ódios, nossas crenças equivocadas, nossas visões distorcidas, nossos processos psicóticos, nossas obsessões, tudo isso começa a vir à tona com muito mais força e esbarrar uma nas outras, gerando esse processo de intolerância que você vê no mundo, nas redes sociais aí. E aí o que fazer, né? Quando você tem toda essa sombra, toda essa escuridão que vem brotando das pessoas aí posta, isso precisa ser processado e não dá para esperar que esse processamento aconteça pela nossa própria vontade
e nem pelos processos naturais. É aí então que surge a necessidade de se trazer pessoas e processos catalisadores. Um catalisador é algo que acelera um processo, né? Na biologia, quem faz isso são as enzimas. Se você come uma maçã e fosse esperar essa maçã se degradar sozinha, ia demorar semanas para isso acontecer. Então nós temos enzimas que vão lá e em minutos degradam essa maçã para que você possa usar os nutrientes dela para sua nutrição. A mesma coisa acontece nos processos psicológicos, porque a sombra só vai ser processada e nessa necessidade que urge agora, se nós colocarmos catalisadores no processo. Se nós trouxermos pessoas e situações que acelerem, que façam com que isso aconteça de forma mais rápida do que aconteceria normalmente. Porque o tempo urge. Porque o momento é outro, porque o dia galáctico já surgiu e nós estamos aí vivendo uma mudança de era na humanidade. Vou dar um exemplo bem prático, bem simples do que é um processo de catalisação. Imagine que você esteja lá com os pneus do seu carro careca e você está enrolando para fazer a troca daquele pneu, sabendo que você corre o risco de ser multado, de ter seu carro apreendido e coisas do tipo, mas você vai empurrando com a barriga porque você deixa as coisas acontecer naquele seu processo natural. Algumas pessoas são mais rápidas com isso, outras são mais devagar. Aí o que acontece? Se você deixar a coisa acontecer nesse ritmo, pode até ser que você tenha um acidente lá na frente fatal. E aí o que você está um dia andando no trânsito e um cidadão vem e te dá uma fechada no trânsito e você joga o seu carro em cima de alguma coisa e faz o seu pneu estourar. Primeira coisa que você vai fazer é xingar o cara, porque afinal de contas você está olhando pelo filtro de crença de que ele errou, ele é o vilão do dia, vamos dizer assim, né? Ele te fez um dano, te fez um mal. Muitas pessoas querem sair do carro, bater no outro, aquela coisa toda. Porém, furou o pneu, você vai ter que trocar o pneu. Olha aí o processo de catalisação. Aquilo que aconteceria lá na frente aconteceu mais rápido, por quê? Porque um vilão entrou na parada e fez a coisa acontecer. Então a gente tem que começar a olhar, e por isso que eu falei lá no começo do vídeo que é muito difícil para algumas pessoas entender isso. Os vilões, aquelas pessoas que nós odiamos, que nós colocamos como inimigos número 1 da nossa vida ou da vida coletiva, na verdade eles são os nossos catalisadores. Eles vêm para cá, são seres divinos, muitas vezes anjos de primeira patente, e que vem para cá encarnando numa missão difícil de se tornar uma pessoa que será odiada por uma coletividade porque vai produzir um dano, porque vai produzir uma dor. Por quê? Porque essa dor e esse dano é necessário para um processo. Então, quando nós olhamos as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, as pessoas que nós chamamos de ruins ou malignas, que nos causaram malefícios, se nós conseguimos olhar desse outro ponto de vista mais libertador, a gente vai entender que foi graças a elas que eu consegui sair de uma posição e ir para uma outra. Então, quantas de vocês aí não estão vendo, poxa, realmente, né, se eu não tivesse encontrado aquele marido que me fez sofrer tanto, que eu precisei fazer esse divórcio, mas hoje eu sou outra pessoa e vivo uma vida muitas vezes melhor. Então, agradeça a esse vilão do seu matrimônio, porque foi ele o processo que fez você crescer nesse sentido. E ele era um espírito a seu serviço, por incrível que pareça. E nós temos espíritos a serviço da coletividade, de algo maior. Se não fossem esses políticos corruptos que as pessoas xingam tanto, nunca esse processo de depuração na nossa sociedade estaria acontecendo. Então, cada um deles são espíritos que vieram com essa missão de encarnar aqui e fazer com que esse processo, por meio de atos de corrupção e tudo mais, viesse à tona e deixasse de ficar nessa coisa morna que veio acontecendo desde que o mundo é mundo, que a corrupção existe nas estruturas de poder. Mas agora, vamos dizer assim, que vários espíritos resolveram encarnar num determinado momento, ascender ao poder quando se tornassem adultos,
promover toda uma festança da corrupção justamente para que isso viesse à tona e fosse processado. Então eles estavam a serviço de nós e a serviço de algo maior. Só que é difícil as pessoas entenderem isso, porque é muito mais fácil você apontar o dedo, xingar o político, porque é uma situação muito mais cômoda, porque eu fico na posição de vítima ou de julgador, o que é sempre uma posição de soberba, em relação ao outro, e não entendo os processos realmente complexos que estão acontecendo, que são de um nível de consciência superior e não dessas briguinhas e mesquinharias aqui da terceira dimensão. Eu sei que você está trazendo à mente agora a figura de algum político que você odeia e está falando, não, isso não vai colar, esse discurso não vai colar. Sinto muito, o fato de você não aceitar não significa que deixou de ser assim. São leis universais e são leis naturais. Aceita que dói menos. Se não se aceitar, você vai continuar vivendo ódio, brigando por mais algum tempo, brincando com esse brinquedo de odiar, até que um dia você perceba que isso não tem sentido e você está perdendo tempo na sua vida, em vez de simplesmente tirar esse ódio, esse rancor, essa mesquinharia toda de dentro de você e se conectar com a tua luz e se tornar um ser mais luminoso e mais próspero aqui na face da Terra. Então nós temos lá nos planos superiores uma hoste de anjos, de um batalhão de demônios que trabalham a nosso favor, em favor de algo maior. Anjos e demônios não são seres que brigam entre si ou que são inimigos, eles são parceiros numa empreitada, só que cada um age de um jeito. Um anjo vem até você e fica falando no seu ouvido, olha, vá por aqui, o caminho é esse, né? Faça isso, seja assim. Mas muitas vezes essas falas caem lá dentro e não fazem ressonância, porque eu estou tão empedernido, tão preso nas minhas concepções, crenças equivocadas, nas minhas programações culturais, que eu não consigo ouvir as vozes dos anjos. Então os anjos olham e falam, bom, paciência, vamos apelar para o projeto 2, ou seja, o projeto dor. Aí ele pega, liga lá para o batalhão dos demônios e fala assim, é o seguinte, a gente já soprou ventos de inspiração no coração dessa pessoa e ela não mudou nada até agora, nem sequer ouviu o que a gente falou. Então, por favor, façam alguma coisa por nós. Aí os demônios esfregam a mão e falam, é com a gente mesmo. E vem e cria um tsunami na vida da pessoa. Para quer ver se aí o processo de dor entra em ação e a pessoa começa a despertar. Entra em todo aquele grupo de primeiro não aceitar, ficar em choque, negar o processo de dor e depois entra no processo de aceitação e começa o aprendizado e o crescimento espiritual a partir desse ponto. E aqueles que finalmente conseguem realmente abraçar a sua dor, entender o que ela significa na sua vida, em vez de amaldiçoar Deus, amaldiçoar os demônios, amaldiçoar as pessoas à sua volta, entender esse processo de dor, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, porque existem dores muito pesadas que as pessoas vivem, doenças, perdas, enfim, mas aquilo está acontecendo porque está servindo a algo maior. Essa coisa ruim que está acontecendo, ela tem uma permissão, sim, da divindade maior. Ela está acontecendo porque é necessário, o remédio amargo que muitas vezes a gente precisa passar. E a partir do momento que você consegue processar isso é quando você começa a se limpar e fica com a sintonia ajustada para se conectar com o seu real ser de dimensões superiores. E aí você começa a trazer luz para esse planeta através do seu modo de vida. Quanto mais pessoas fizerem esse processo, mais luz vai ancorando no planeta e mais atiçadas vão ficando as sombras dos outros. Então, não pense que nos próximos anos a gente vai ter sossego e tranquilidade. Não, porque vai entrar mais luz. Nós teremos anos muito luminosos e, portanto, anos com bastante trevas atiçadas. Elas vão chegar num ponto em que toda a estrutura geopolítica do planeta estará comprometida num processo muito difícil, muito doloroso, mas que é necessário para que se rompam aí estruturas que já não servem mais à humanidade. Foi assim no processo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi limpa e lavada lá para que o mundo saísse um pouco melhor, e agora chegou um outro momento em que essas energias vão se congregar na forma, a gente está vendo isso, as peças do xadrez já estão se movendo, líderes mais extremistas, radicais, autoritários estão assumindo o poder,
representando aquele elemento catalisador, são pessoas que estão vindo, assumindo posição para serem realmente aqueles que vão acelerar processos por meio da dor, e eles vão se congregar, essas peças do xadrez vão se movimentar para um jogo que vai acontecer a partir do ano 2020 e que vai mudar a face do mundo. A partir de 2020, muitos de vocês não reconhecerão mais o mundo em que estarão vivendo. Isso não é motivo para temer nada e também não é agenda de terror que eu esteja querendo passar, como já falaram aí nos comentários. Eu estou apenas explicando o porquê que as coisas estão assim. E isso explica um pouco aquela história de quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece, mais assombração me aparece, porque é assim mesmo. Quanto mais luz chega, quanto mais luz a gente clama, mais os processos vão se tornando intensos. Então não é uma agenda de terror, não é colocar terrorismo, é mostrar que isso está acontecendo e o porquê que isso está acontecendo. Se você entendeu a lógica desse vídeo, se você caiu a ficha profundamente em você, eu já me dou por satisfeito, já me dou com a minha tarefa cumprida de transmitir esse conhecimento. E é isso que eu gostaria de passar, de deixar aí para você ficar ruminando aí nesse final de semana, ficar pensando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.